Olá pessoal, bom estar aqui com vocês, começando mais um Viseri Talks. Hoje o tema são os desafios atuais no uso da inteligência artificial nas corporações. Estou muito feliz hoje de estar presente com colegas de trabalho, especialistas no mercado. A conversa hoje vai ser um bate-papo bem descontraído. A gente sabe que muitas empresas já testaram o IA, poucas empresas conseguem realmente implementar da maneira correta, estão pilotando, e a gente fica em dúvida como que a gente gera valor. Então, para esse papo hoje, tem a presença ilustre aqui da Daniela Kretley, do Felipe Barbi e do Christian Oliveira. Dani, se puder se apresentar, agradeço muito. Obrigada, João. Também estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu e o João, a gente já tem uma história aí de 15 anos que a gente se encontra no mercado, nas idas e vindas aí do mundo de tecnologia. Estou muito feliz de estar aqui hoje. O meu background é totalmente voltado para a tecnologia, principalmente olhando para a educação e capacitação no uso de tecnologia dentro das empresas. Então, tenho uma trajetória aí de quase 18 anos já, faz tempo que estamos aí. Ao longo do tempo, fui trabalhando na implantação de tecnologia, vi muitas transformações, muitas tecnologias surgirem, vi ali crescer o uso da inteligência artificial também ao longo do tempo e agora me especializei com inteligência artificial e estou trabalhando com isso, com a implantação de IA dentro das empresas. Hoje, especificamente, eu trabalho na Udemy, sou engenheira de soluções na Udemy e ajudo as empresas a implantar a inteligência artificial, pensando ali em todo o processo de capacitação e tudo que é necessário, além da capacitação, para conseguir implantar e utilizar a inteligência artificial de forma prática e com valor. Sensacional, Dani. Muito obrigado. Cris? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou QA Lead na Viseri. Eu tenho um pouco menos de background, eu entrei na Viseri como QA Júnior, fui crescendo dentro da Viseri, fui tendo bastante contato com vários times diferentes. E hoje, na posição de QA Lead, eu não atuando diretamente em um time, tenho a oportunidade de atuar um pouquinho dentro de cada time, né? Eu consigo prestar ali a consultoria da parte de qualidade, automação, processos, um pouquinho de cada coisa. Então, por estar ali desde o começo, né? Desde o início dos processos, onde a gente conversa com o cliente, a gente faz discovery, até o pós-entrega, onde a gente pega o feedback, coleta o que a gente entregou, se atendeu às necessidades, eu consigo ter uma visão um pouquinho, uma visão bem abrangente, na verdade, de como a IA consegue acelerar ali e atuar em cada etapa, o que funciona, o que não funciona, enfim, acaba sendo um processo aí de muito teste e espero conseguir contribuir com a minha visão aqui para vocês. Legal. Com certeza. Obrigado, Cris. Bom, eu sou o Felipe Barbi, todo mundo me conhece como Barbi, né? A gente estava falando dos nossos codinomes aqui. Trabalho com tecnologia também há mais de 20 anos. O mercado de tecnologia, igual a Dani falou, né? A gente que já está nessa jornada há 2 décadas, a gente já viveu alguns adventos, né? E a da IA eu acho que é a mais recente e talvez a mais transformadora, porque ela muda muitas dinâmicas. Eu acho que só quem pegou a virada da internet que sentiu algo semelhante, né? Nesse mercado, eu já trabalhei com vários segmentos, múltiplas plataformas e tudo mais. Hoje, dentro da Viseri Seidor, como diretor de operações, a gente já tem a oportunidade de conhecer muitos clientes, né? E a realidade de cada contexto de segmento de negócio e como a IA está ou não avançando e como ela está entregando valor ou não. Então, também espero desse bate-papo contribuir com a visão da Viseri e também com a dos nossos clientes. Tá bom? Perfeito. Obrigado. Bom, aproveitando o gancho, Barbie, acho interessante, tem um dado que a gente recebeu no mercado, que 67% das organizações hoje, elas usam IA, vou usar o termo, usam IA, mas a gente não está claro ainda se eles usam da forma prática, pilotando, e a gente tem o desafio da escala. E para começar, eu queria ouvir um pouco da tua visão, Barbie. Como é que você, na tua experiência como diretor de operações, como você tem visto realmente o uso da IA nas organizações? Sim. De 24 para cá, né, nos últimos 2 anos, a IA ela começou a se tornar popular, né? Não que a IA seja novidade, ela já existe há mais tempo, mas era um recurso caro, né? Então, nem toda empresa tinha maturidade, investimento e algum centro de pesquisa para fazer o usufruto da IA. De 2 anos para cá, como ela se tornou popular, a gente começou a perceber que teve todo um incentivo, num primeiro momento, de vamos usar, vamos experimentar. Depois já começaram a falar, isso aqui tá desgovernado. Todo mundo tá usando de qualquer jeito, né? Então, e a segurança da informação, né? E aí começou a vir todos os poréns, né? Então, eu acho que a visão que eu tenho do mercado no qual a gente atua, né? E aonde a gente estuda,
é que a inteligência artificial 24 para 25, ela foi muito instigada em vamos usar, depois ela foi muito questionada, ixi, não funciona aqui, ixi, né? Será que vai dar certo? Ixi, né? Então veio vários problemas, natural de algo que está se democratizando, se popularizando. Eu acho que agora já vem sim um movimento mais, poxa, eu preciso fazer as coisas que dê certo, né? Acho que a fase de pilotar, a fase de experimentar, ela está ficando para trás, né? Então, acho que aquele momento de o que é IA, para que serve, acho que já se passou um pouco. E aí começa a ter um pouco mais de projetos que buscam um ROI, que buscam um retorno desse investimento. E aí a gente começa a ver que a gente precisa estruturar essa conversa. Eu acho que aí, né, mais do que só um letramento de inteligência artificial, um letramento de dados, já começa a vir um trabalho mais de arquitetura, né? Por mais que ela tenha algumas usabilidades simples, né, como o ChatGPT, que você vai lá e faz um prompt para vocês reescrever um e-mail, traduzir para outro idioma, mas quando a gente começa a empregar no mundo corporativo, acho que a coisa precisa passar por uma engenharia de software como a gente fazia tradicionalmente, né? Arquitetura de dados, arquitetura de segurança. Quando digo arquitetura, é ter uma estrutura, ter parâmetros e formas de fazer com que a coisa aconteça. Então, nesse contexto, respondendo a tua pergunta, né? Eu vejo que, assim, o grande desafio agora é a gente aprender a fazer um design de solução para IA. E aí recai uma necessidade de tecnologia, técnica mesmo, e aí a visão de negócio. Então é importante que o time de negócio saiba quanto a IA pode oferecer de recursos tecnológicos para aquele processo de negócio. E do outro lado tem que ter pessoas capacitadas que saibam entregar a tecnologia a contento. Eu vejo que esse é o grande desafio, o design da IA. Perfeito. Dani, aproveitando o gancho aqui e olhando para dados de mercado e a tua experiência também em América Latina, como que você vê essa escala aqui? Legal que o Barbie trouxe a questão de a gente usa a ferramenta, mas como é que é isso na prática? Você vê a capacitação das pessoas, o uso? Bom, acho que tem alguns níveis de maturidade que a gente pode trabalhar. Então, assim, a gente vê os dados, né? 80% aproximadamente das empresas já estão usando IA. O que significa usar IA? Porque são níveis diferentes de maturidade. Então, a gente tem num nível individual. Então, uma pessoa lá na ponta entendeu que ela pode gerar um relatório mais fácil, que ela pode facilitar ali a geração de um e-mail, que ela pode se preparar para uma apresentação. É um nível de produtividade individual. A gente olha para um nível mais subindo um nível aqui no degrau, né, de departamento. Então, é uma área que já conseguiu otimizar um processo, que entendeu como a IA se encaixa ali dentro do processo, e aí o time ganha como produtividade. E aí a gente chega no terceiro nível, que eu também vejo que é o momento que a gente está agora em muitas empresas. Tá, já entendemos o nível de ganho individual, algumas áreas já estão usando. Agora, como é que a gente coloca a governança? Como é que a gente garante que está usando com segurança? Como é que a gente pensa na arquitetura do sistema para aí sim a gente ter uma mudança estrutural dentro da empresa no uso de IA no processo de ponta a ponta, né? Então, acho que esse nível de maturidade cada empresa está num lugar diferente, cada área está num lugar diferente. Então, antes da gente olhar para esse número, né? 80% está usando, eu estou muito atrasado, meu Deus. Tá, como está usando? O que significa usar IA? Então, acho que não acho que tem um número mágico para isso, mas vejo que cada empresa está num nível de maturidade diferente, né? Então, precisa olhar ali com um pouco mais de cuidado para entender o que é tecnologia, o que é processo, o que é pessoa, qual é o problema que a gente está resolvendo, né? Então, eu vejo mais ou menos dessa forma. Perfeito. O Cris, interessante a gente vê muitas discussões, né? Muitas empresas têm aquela questão, né, do FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? Eu vou implementar porque eu preciso. E aí começa aquela coisa, vão implementar. Aí, Cris, na tua experiência como operação, o que você entende como tem que estruturar realmente essa escala de IA, né? Porque se a gente sai fazendo, né, como a Dani e o Barbo colocou aqui, vai quebrar em algum momento, né? Como que seria o ideal para poder escalar isso aí, a tua visão? Bom, o que eu vejo muito acontecendo hoje em dia, né, nas empresas como um todo, inclusive o que a pessoa comenta na internet do que funciona e o que não funciona, é que o modelo operacional quebra. Quando a gente vai fazer uma POC, tudo funciona perfeito na nossa máquina, no nosso escopo, a nossa realidade é o cenário perfeito. A gente consegue aplicar, porque do início ao fim a gente entende todo o produto que a gente está fazendo, está tudo na nossa cabeça, a gente vai colocando prompt e vai funcionando. Porém, quando você tenta escalar, quando você tenta levar isso para um outro patamar, levar isso para dentro de um time, por exemplo, acontece de as coisas não se conversarem.
Então, uma pessoa consegue fazer tal atividade um pouco mais rápido, gera um documento mais rápido, o outro gera um requisito um pouco mais refinado, o outro consegue aplicar o desenvolvimento de forma mais acelerada. Só que aí algumas partes começam a gargalar, porque não se conversa a ponto de você saber como você acelera tal atividade para pegar o que a outra gerou de artefato para conseguir avançar com ela. Então, eu sinto muito isso acontecendo, eu vejo isso acontecendo bastante, o pessoal ainda sofre bastante para conseguir pegar o que é uma POC, porque muitas vezes a gente apresenta uma POC e fala, ó, funciona. Aí o pessoal veio e fala, nossa, realmente, se na POC funcionou, vamos avançar com isso. Na hora que vai avançar, quebra o modelo. Quebra como as coisas se conversam. Ou melhor, quebra no lugar onde as coisas deveriam se conversar. Então, eu acredito que para tentar resolver isso, a gente tem que desenhar de ponta a ponta, né? Como que as coisas vão entrar e sair de cada passo, o que tem que ter uma análise mais humana, o que pode passar um pouco mais gerado como ideias da IA, análise de hipótese. E uma vez que a gente consegue entender onde entra cada coisa, o que é escalável precisa ser repetível. E o que é repetível tem que ter processo. Então, uma vez que você define um processo, você desenha de ponta a ponta ali com calma, sem o FOMO, igual você comentou, as coisas começam a se encaixar melhor. Sim, é nessa hora que a gente vê, né, que por muito tempo não existia tecnologia para que a gente faça o que a gente tá conseguindo fazer hoje. Mas o problema original, que é o processo, qual que é o problema que a gente está resolvendo? O processo ali de ponta a ponta. Como é que o output de uma área entra como input na outra e como é que essas coisas se conversam, né? Que é o problema humano. Isso agora a gente vai ter que resolver, senão a tecnologia não vai conseguir gerar valor. Bom, a gente vê que a maioria das empresas ainda está no piloto, né? Tem um dado no McKinsey de 2025, eles usam tem um dado que são 2/3 das empresas estão no purgatório do piloto. Eu gosto muito desse tema, né? Pilot purgatório ele coloca. Dani, na prática, como a gente sai desse purgatório? Como a gente deixa de experimentar para poder implementar? Eu adorei esse termo, ainda não tinha ouvido o purgatório do piloto. Eu acho que, como qualquer implementação de uma solução, e é onde eu vejo que acontecem muitas falhas, as pessoas começam pela tecnologia e não pelo problema que elas estão resolvendo. Então, assim, precisamos implementar IA. Aí o CEO vai lá e fala, Copilot para todo mundo, ChatGPT para todo mundo. Aí daqui um ano ele vai perceber que o único ganho que ele teve é que as pessoas escrevem e-mail mais rápido, né? Então, não olha, tá, mas qual que é o problema que a gente está resolvendo? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A POC precisa ter muita clareza de qual é o problema que a gente está resolvendo no dia a dia real para você conseguir implementar. Então, não pensa pelo qual que é mais cinematográfico, qual que é o que vai gerar mais aplausos, e vamos criar avatares e sair fazendo um monte de coisa que não resolve o seu problema no dia a dia. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Qual que é o problema que a gente está resolvendo? Depois, esse olhar para o processo que a gente já comentou bastante aqui. E, principalmente, métrica. Tem que ter métrica na POC, para depois você conseguir colocar ela em implementação, em produção. O que você ganhou? Você ganhou em tempo, você ganhou em qualidade, você reduziu o custo, porque senão também você vai fazer uma POC e gastar o quadro, você gastava com os tokens, né? A gente estava falando disso aqui e não gerou resultado, né? Então, eu acho que são esses pilares. E também questão do risco, que ele falou. É algo que a gente consegue apostar o risco, né? Então, assim, é um diagnóstico médico muito acurado. Talvez não valha a pena... Ainda precisa ter um humano ali no loop. Entendi. Né? Agora, uma triagem de chamado, por exemplo. Tudo bem se arriscar. Se a IA errar, você não vai quebrar a empresa, porque a IA errou uma triagem de chamado, por exemplo. É algo que o ser humano consegue ir lá resolver, alimentar o modelo, treinar, escalar. Então, também considerar qual é o risco daquele piloto, que aí facilita muito a implementação em produção. Né? O tamanho do risco. E depois, integração com o ecossistema. Porque senão vão ficar iniciativas isoladas, uma pessoa usando lá, outra pessoa usando lá, as duas coisas não se conectam, não seguem um processo que faz sentido para a empresa, né? Então, acho que são esses pilares. Qual que é o problema? Qual que é o processo? Quais são as métricas? Qual é o risco de aplicação daquele piloto? E como isso se integra no ecossistema? Então, se você constrói uma POC com esses pilares muito sólidos, vai ficar muito mais fácil de depois você colocar em produção. E não pelo qual é a POC que mais vai chamar a atenção e ser cinematográfico não resolve o problema. Né? Então, acho que você tem esse pilar muito sólido que vai facilitar muito a implementação e produção. Perfeito. Você tem algum caso de uso, Barbie, de como você tem visto essa escala em negócio, por exemplo? Ou como é que você está vendo sair desse piloto, né, para ir para... Sim. Existem casos de uso que são mais triviais, simples, e a IA, ela é uma luva, né? Você usa e o retorno é rápido e ela tem essa percepção de velocidade. O que a gente percebe que entrega de valor de fato é quando você mexe o ponteiro da empresa, né? Quando eu estou aumentando venda, diminuindo churn. E quando a gente fala de eficiência operacional, não é fazer mais rápido, é fazer melhor. Né? Então, assim,
É o que o Cris está falando. Às vezes você acelera uma parte do processo em execução e aí você acelera o erro também. Aí tem como se tivesse um monte de gente jogando lixo no chão. Escalar processo ruim. Exato. Escalou o processo ruim, você sujou a praia mais rápido, logo você precisa de mais gente para limpar a praia. Então também não faz muito sentido. Né? Então, assim, o que a gente tem conversado, trabalhado e ouvido no mercado, né? Muitas vezes, quando você está definindo um projeto onde você acredita que a AI vai trazer um ganho de valor, né? Você começa a se deparar com algumas coisas que você até então podia até negligenciar. Então, primeiro, né? A curadoria dos dados. Né? Então, assim, se você vai pegar um IA para um caso de uso isolado num departamento, é mais fácil você fazê-lo. Se você vai fazer algo que é um processo integrado, multidepartamental, tem múltiplos sistemas, então assim, esses sistemas estão integrados. O dado do A é igual ao dado do B. Vou dar um exemplo, colocar IA no agronegócio. Se em tempo real você não pega o dado do campo e traz para a mesa de dados para a IA trabalhar, ela vai usar um dado que não resolve. Né? Então, o dado está online, aquele dado ele é vigente ainda, né? Ele tem validade, posso acreditar naquela informação. É igual empresa quando você tem, às vezes, aqueles BIs que o BI dá um número, o RP dá outro número, e todo mundo vai na planilha do Zé. A planilha do Zé não falha, né? Porque o Zé validou tudo. Exatamente. Então, assim, a IA é o Zé, né? Vamos tentar fazer aquela coisa do como a gente consegue trazer a curadoria do dado, né? Então, integração sistêmica, vigência dos dados, acurácia dos dados, né? Tudo isso são alicerces para que a IA consiga fazer o que ela tem de melhor, que é uma análise rápida e preditiva. É como se a gente acelerasse o nosso cérebro. Porque usar a IA para uma automação rotineira simples é quase um hyper-automation, ok? A gente já via fazendo, já estávamos fazendo isso com alguns RPAs da vida, né? Agora, quando a gente coloca a IA para ajudar a gente numa análise contratual, mitigar risco de uma assinatura de um contrato, prever uma ruptura de estoque, esse jogo é diferente, né? Então, assim, aí, né, respondendo a tua pergunta, como que a gente vê os casos de uso, como vê as empresas trabalhando isso? As que fizeram a POC revelou um problema que eles já tinham. E foi ótimo. A POC pôs o dedo na ferida, falou, ó, o seu dado não é confiável. Então, as decisões que a gente tomava eram em cima de dados não confiáveis? Pode ser. E como estava dando certo? É porque o fator humano está fazendo diferença. E aí é quando a gente começa a perceber que algumas empresas têm aquelas pessoas que fazem toda a diferença na empresa. Né? Então, assim, a IA vai substituir o humano? Claro que não, né? Mas a gente vai ter que pensar assim, o que processos de negócio que eu posso entregar valor? É como se a gente estivesse contratando alguém que não conhece a empresa, é um funcionário novo e você tem que educá-lo. A empresa é assim, a cultura dela é assado, os dados são aqui, acolá, e aí a IA vai performar. Se a gente achar que a IA vai entrar jogando, vai entrar resolvendo, ela vai dar, como o Cris falou, vai gerar mais bagunça do que solução. Tá bom? Tem um dado da MIT, que é aproximadamente, não lembro o número exato, mas era por volta de 90% dos pilotos não dão certo. 90%? 90%, né? E é muito por o conta clássico. de tudo isso que a gente está falando, né? Porque existe esse pensamento, talvez, de que é magia, que ela vai chegar lá e ela vai resolver tudo. E não vai. Não vai, né? A gente vê todo o geração de FOMO e ansiedade, tá todo mundo atrasado. Meu Deus, a sua empresa não implantou, se você não implantar IA amanhã, você vai estar desempregado. E tem todo um pensamento apocalíptico por trás, mas vamos respirar. Vamos entender o que a IA pode fazer, as limitações, até onde ela vai, aonde precisa do humano no meio do caminho para validar, para que a gente consiga, né? Porque existe essa utopia de que a IA vai chegar e resolver tudo, né? Engenharia de software, por exemplo. Vamos falar, agora é muito fácil, agora a gente vai fazer todos os sistemas, a gente não precisa contratar mais ninguém, porque eu vou entrar aqui, vou entrar no Lovable, vou fazer o sistema e vai resolver tudo. Olha a quantidade de coisas que o Cris falou que precisa fazer em termos de qualidade. A quantidade de habilidades diferentes que precisa ali no meio do caminho para ter um sistema robusto. E existe essa ilusão de que agora eu vou entrar no Lovable e vou criar um RP. O que acontece muito é que, principalmente a área de tecnologia, a gente é um pessoal muito mão na massa, né? A gente gosta de ver as coisas na nossa tela acontecendo, rodando. Então, às vezes, a gente acaba indo mais pro lado do quero fazer, quero aplicar, quero aprender uma tecnologia específica de IA, mas antes de você aprender a tecnologia específica, você tem que entender o que está por trás, como que o modelo funciona, não como o modelo funciona, mas como você se comporta, como ele se comporta, como você pede as coisas.
Então não é você aprender a ferramenta X ou a Y especificamente, né? É você aprender primeiro como utilizar, só que aí entra o que é mais processual do que mão na massa. E aí o pessoal fica, mas pô, eu quero fazer ali a mão na massa, eu quero fazer o código aparecer na tela, eu quero carregar, eu quero fazer tudo, mandar o prompt, ver ele pensando ali, tá, carrega o site aqui. Então a gente acaba colocando muito gap de processo por conta de não evoluir o processo, no caso. Sim. Barbie, você falou bastante de velocidade, né? E equilíbrio e governança. Como a gente equilibra isso, esse controle, essa governança? Esse é o dilema dos CIOs, né? Porque eles estavam assim, galera, precisamos ser AI first. Aí a galera, beleza, precisamos fazer o letramento digital, o letramento de IA, beleza. Aí a galera se sentiu armada, aí foram pra rua e agora esqueceram o CIO lá na sala. Né? Aconteceu o mais temido. Exatamente. Esqueceram de mim. E é fato, assim, a gente está passando por uma situação onde a gente tem o famoso Shadow IT, que antes era um Access, um Excel, né? Exatamente. VBA Script, então, nossa era maravilha. Fazia um mini RP, né? Então, assim, a possibilidade com a IA, né? Além de você desenvolver um software, você automatizar, que são agentes no sentido de simplificar o teu trabalho, também usar IA para, de repente, trabalhar com dados da empresa ou de terceiros, né? Será que essas áreas de negócio estão preparadas para isso? Eu acho que não, né? A gente tem percebido que não, e não estou subestimando a capacidade de cada um. Pelo contrário, eles sabem o que eles precisam. Agora, eles não têm os guardrails, né? Os harness lá, que a gente fala que são os pontos de como a gente consegue controlar isso e como consegue ter a governança. E a TI está correndo atrás. É a mesma coisa quando entrou a internet, né? Entrou a internet e aí, de repente, você teve que bloquear um site aqui, arquivo, e-mail com 100 gigas não dá, não, né? Porque era 100 megas, sei lá. Né? Não dá para ter e-mails grandes, então a gente começa a criar algumas travas, né? Mas, ao mesmo tempo, é o dilema. Se travar tudo, aí a TI vai ficar com o ônus. Poxa, você não me entrega e você está me bloqueando. Né? Então, está no momento de vamos fazer juntos. Eu acho que a grande saída me conta o que você está fazendo. Me conta quais são suas dores. Me conta o que está dando errado. Deixa eu te ajudar. Porque se a TI bloquear, ela vai ser sabotada. Né? Se ela tentar puxar para ela a responsabilidade de fazer, ela não vai aguentar o tranco, ela não vai ter volume de entrega. Então vai ser uma mão de via dupla. Como que isso está acontecendo na prática? Né? O que a gente tem percebido? Aí entra, acho que eu vou até jogar daqui a pouco a bola para a Dani, ela talvez ajude a gente. Tem que investir na educação. Né? Eu acho que a saída é a educação. E é uma educação corporativa, é uma comunidade que vai se formando, né? São os times mais interligados, né? Com um objetivo comum. Então, e aí você vai conseguindo, é como se educar um filho, né? Você vai falando, conta pro papai e pra mamãe, não faz coisa errada sem contar pra mim. Confia em mim, você não pode repudiar. Né? Então você tem que... E aí é a cultura da inovação. Então, o que eu percebo, né? Tem muita empresa falando, não vamos fazer IA, mas se errar, eu te corto o dedo, hein? Não pode errar, tá? Né? Ou faz escondido para eu não ver, né? Então, não pode, né? Um ambiente de inovação, uma cultura de inovação, ela tem que ter o permitir errar, permitir aprender, vamos compartilhar, né? Então, eu acho que o grande papel hoje da área de tecnologia, né? Dos heads de tecnologias, dentro das empresas, é de fazer esse papel de moderador, né? De criar espaços de comunidade dentro da empresa para discutir as necessidades, como vão ser resolvidas, empoderar a ponta, mas falar, me deixa saber o que está acontecendo. E ali, dentro de cada contexto de negócio, você vai colocando os mitigadores de riscos e vai eliminando problemas de segurança da informação, problemas que venham ocasionar qualquer risco ou dano da empresa, né? Mas não é uma conversa bilateral e não dá para você querer travar. Eu acho que nesse ponto seria um equívoco gigante. E aí eu vejo que a educação é a saída e joga a bola para dentro aí. Até porque se você travar, eles vão usar escondidos, né? Então aí você vai ter menos controle ainda. Vamos bloquear os IPs, ninguém acessa nada. Vamos usar, vamos dar um jeito, vai. Vou usar o celular, né? Vai dar um jeito. Aí se perde
ainda mais o controle, né? Só um parênteses aqui, né? A gente já viu coisa nessa vida, né? A gente já viu internet, a gente já viu ter que bloquear a entrada USB para não roubar os dados da empresa. Boa, lembrado. Bem lembrado. E agora o nosso medo é tirar o USB, né? Jogar tudo na IA, né? Os dados da empresa. Bom ponto, Dani. Exatamente. Bom, eu acho que a capacitação, né, ela também é suportada por alguns fatores, né? Então é importante que a equipe de tecnologia consiga dar esse suporte em termos de, então vamos oferecer ferramenta que tenham guardrails, que tenha uma autenticação, que seja um plano enterprise, estou dando exemplos aqui, que tenha o contrato de validação ali, proteção do uso dos dados, ter essa questão, né, de embaixadores, quem está fazendo bons usos dentro da empresa para poder compartilhar a experiência ali com o resto do time. Então acho que é isso. É importante ter políticas definidas e, óbvio, a gente sabe que 300 páginas de um PDF, ninguém vai ler as 300 páginas no PDF, mas ter as políticas definidas ali e aí capacitação, né? Então, pensar ali tanto por área, por nível, se é uma liderança, se é uma pessoa de uma área de negócio, como que a IA vai impactando ali as diferentes frentes e entender que treinamento de IA não é só engenharia de prompt. Exato. Sim. Ótimo. É muito mais que engenharia de prompt. Engenharia de prompt é uma disciplina. Tem todo esse resto, né? O Cris já falou bastante coisa, o Fábio já falou bastante coisa. Então, é ter esses pilares ali suportando, né? De política, ter ambiente, sim, para poder testar, ter os embaixadores suportando e ter os planos de capacitação ali individuais, respeitando ali a necessidade de cada área, cada colaborador. E tem um negócio que eu estava tentando lembrar aqui, você falou dos embaixadores que ajudam, né? E tem uma outra coisa que eu percebo, e aí, Cris, tentando aqui jogar bola para você também, a gente muda um pouco a persona, os profissionais, no sentido de quem valida o quê. Sim. Porque a IA, ela acelera a execução e a gente tem que começar a ser um bom delegador, né? Então, a gente tem que tratar a IA como se fosse estagiário. A gente falou isso nos bastidores aqui, né? Então, vou roubar essa ideia também, adorei isso aí. Eu gosto muito de explicar isso. Quando o pessoal, quero adotar a IA. Tá, pensa que a IA é um jovem aprendiz, um estagiário ou um profissional ainda novato que... Se você não der uma boa diretriz, uma boa delegação de tarefa, pode fazer errado, né? Sim. E a gente percebe que os que faz bom rapidinho vai cobrar, né? E aqui já começa a cobrar e aí tema para a próxima pergunta, talvez. Né? Vamos chegar lá. Chegaremos lá, né? E tudo tem seu preço. Mas a gente começa também a se tornar questionadores. E eu acho que isso é sensacional, profissionalmente falando. Porque quando você sai muito da execução e passa a delegar, é um momento profissional que você se desenvolve muito. É que nem quando o professor fala que para ensinar um aluno ele aprende muito mais, né? Então, para mim é a mesma lógica. Eu aprendo muito mais da minha carreira, da minha profissão. Então, hoje eu percebo que a gente tem que ser muito melhor em UX e UI, a gente tem que ser muito melhor em arquitetura de software, a gente tem que ser muito melhor em tudo que a gente já fazia, porque a gente sabe que tem uma parte lá que a gente acelera, né? E pedir melhor, solicitar melhor, a gente entrega um software melhor. E para a área de negócio, idem, né? E aí, eu vejo que muito em breve vai surgir novos papéis, em que a gente vai virar meio que o goleiro disso aí, sabe? Vai ter mais goleiro nesse time. A gente vai precisar olhar mais, ser mais criterioso. Eu vejo muitas oportunidades nessa parte, né? Nem sempre você vai colocar a IA validando o que a IA fez. Vai ter que ter um crivo nosso também, né? Então, o Cris comentou isso, mas eu acho que você vê da mesma forma, né, Cris? Uma vez que a gente tem ali muita gente, eu ouço muita gente falando, tipo, agora a IA faz pra mim, não preciso nem saber fazer tal coisa, não preciso mais saber fazer aquilo lá, eu consigo fazer... O ponto é, você consegue pedir para ela fazer. O que ela te retornou é o que você precisa? Exato. Então eu sinto que a gente precisa, agora ainda mais emendando com o que foi falado, a gente precisa se especializar cada vez mais, tanto no uso de IA, na governança, em como utilizar ela de forma estratégica, fazer um pouco do prompt também, né, que é importante você saber pedir, mas é se especializar nas nossas respectivas áreas técnicas para saber fazer a questão de o crivo do que ela retornou para você. Então, novamente, né, a gente consegue gerar muito artefato. Se a gente for ficar analisando, por exemplo, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu vou levar X tempo. Se ao invés de eu fazer o que o pessoal fala, não preciso mais saber fazer, eu me especializar ainda mais na minha área mesmo, não falando do uso de IA agora nesse momento, mas eu vou conseguir analisar com mais qualidade o que a IA trouxe.
eu consigo usar com mais qualidade novamente o que ela conseguiu gerar de artefato. Isso aí. Eu gosto muito de algumas analogias, assim, né? Então, assim, por exemplo, se eu estou usando inteligência artificial para me ajudar a preparar uma palestra, um workshop, alguma coisa do meu trabalho, geralmente eu olho o resultado e falo, isso aqui não ficou bom. Porque eu tenho competência técnica sobre aquilo. Então eu entendo. Agora, se eu peço para ela gerar para mim um plano nutricional, um negócio de academia, alguma outra coisa, eu acho incrível. Porque eu não tenho aquelas competências técnicas para avaliar se o que ela tá falando faz sentido ou não. Então é importante ter esse olhar, esse pensamento crítico de, como é que eu vou usar da melhor forma? Porque senão você vai cair nessa cilada de, isso aqui tá incrível e não tá. Eu gosto disso, vou até olhar aqui minha colinha, que eu mandei pro Cris uma charge hoje da IA que eu acho sensacional, né? Você pergunta pra IA, esse cogumelo é comestível? Ele responde sim. Aí a próxima imagem é eu no meu túmulo lá, RIP, né? Aí tá lá, você está certo, aquele cogumelo era venenoso, sinto muito pela confusão, gostaria de aprender mais sobre cogumelos venenosos. Mas é isso, tem coisa que não dá pra você confiar na IA, assim, às cegas, né? Não. Você tem que ter um double check ali, né? Eu acho que é legal a IA também que constantemente estão saindo artigos interessantes, né? De qual é o nível de adoção por tipos de empresa, que a gente já comentou aqui, quais foram as frustrações, né? Então, tem indicadores de frustração, projetos que não entregaram valor. Tem também empresas que já estão num estágio mais maduro para empregar a IA de uma forma geral. E recentemente eu vi um também que é interessante, que a IA pode gerar burnout. A IA pode gerar burnout? Porque assim, quando você acelera o processo, aí liga um pouco o que o Cris falou lá atrás. Se eu não tiver uma visão sistêmica, imagina que eu analise contratos muito mais rápido pela IA. Se você só tiver esse recorte, você vai falar, uau, agora tá feito. Mas e lá na ponta? Você vai entupir um fluxo de aprovação, você vai entupir... Não está preparado. É igual você criar uma avenida expressa e desembocar numa ruinha. Aquela ruinha vai arrebentar, né? Então, você tem que ter um olhar, né, interessante para você também não colapsar. Então, a IA, ela acelera, mas e aí? Se eu tiver... Olha, a IA analisou 300 contratos, agora advogado, vê se esses 300 contratos estão certos. Ele vai falar, deixa eu analisar então. Né? Você me jogou 300 para falar assim ou não, e agora? Confio ou não confio na IA? Né? Então, são exemplos como esse também que geram, às vezes, um impacto emocional. Né? Então, acho legal trazer esse tema também, porque ela gera impacto de fato. Né? A gente tem percebido que as empresas... nós, como pessoas físicas também, dentro da nossa casa, ela entra no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É muito benéfica, traz muitas vantagens, mas a gente tem que entender o que ela pode gerar de coisas erradas. A gente falou muito de risco, né? Sim. Aproveitando, falando até de valor real aí, a tua experiência como diretor de operações aí e nos clientes que você atende, Bárbara, como você está vendo realmente... a IA acelerando os negócios, vê que está acelerando, a gente discutiu algumas fases, mas ela acelera ou ela está sendo usada como uma ferramenta estratégica? Ou os dois? Eu acho que é os dois, assim, de fato acelera, porque existem processos, né, a gente estava falando aqui, né, todo mundo tem uma certa idade aqui em tecnologia. Poxa, OCR era uma coisa assim, quem dera, né, nos anos 2000 usar o OCR, né? Então, análise de documento era uma coisa extremamente cara, né? Você tinha que ter servidores super poderosos para processamento. Poxa, hoje a gente pode escanear aqui um cupom fiscal e automaticamente ele lançar uma despesa corporativa, entendeu? Poxa, fiz isso com a câmera do meu celular, que mandou para a nuvem, que usou o OCR, que tem uma IA embarcada, que tem uma capacidade de interpretação, tradução de idioma e geração do input data no sistema. Poxa, mudou a interface humano-computador, não precisa abrir um aplicativo, tela e preencher um monte de campo. Né? Então, entrega valor, porque a experiência do usuário aqui, ela foi maximizada ao máximo, né? Deixei de ter que digitar um monte de coisa para tirar uma foto. Tem situações também que eu vejo, né? Que a gente às vezes não percebe, mas a Dani falou do atendimento, né? Poxa, às vezes você tem uma urgência, é legal falar com outra pessoa, é legal, mas antigamente você estava entupido numa fila de espera. Poxa,
aquela URA, que era um labirinto digital, era um inferno. Digite 1, aí você vai pro 2, daí do 2 volta pro 3. Daí a hora que você fala, meu, nem sei por onde eu comecei, né? A IA, ela ajudou muito. Então, de novo, experiência do cliente. Eu acho que em experiência do cliente, assim, na jornada do cliente, tem muitos pontos, né? Além disso, eu percebo que também existe uma possibilidade da IA auxiliar nas análises, né? Então, a gente, claro, tem uma análise preditiva, que ela é mais complexa, talvez, né? Ou, enfim, demande de mais recursos para ela ser mais assertiva. Mas, assim, hoje eu percebo pessoas discutindo mais. Isso é sensacional. Sim. Antes, a pessoa está preocupada em gerar um PPT para reunião. Então, ela ficava ali, PPT. Hoje não, o PPT já saiu. Agora ela está vendo se o PPT está certo. Sim. Poxa, o PPT é melhor, né? Mas o conteúdo do PPT, né? Sim. A reunião vai ser melhor, né? Então, poxa, eu estou entregando um valor que eu, quanto gestor ou líder daquele assunto, estou tomando decisões melhores, né? Posso possibilitar também eu gosto muito da IA como assistente, como copiloto. Isso eu acho sensacional, tirando a parte do cogumelo. Posso saber. Do cogumelo é perigoso. Mas assim, imagina, tem um caso de uso que eu acho bem legal, né? Eu, vendedor, vou fazer uma venda técnica. Para isso eu teria que entrar no CRM, ver o histórico de compra do meu cliente, entrar no RP, ver se ele tem alguma dívida, algum pagamento em aberto. Aí eu tenho que olhar o portfólio dos produtos que eu tenho da empresa, ver se ele está deixando de comprar algo que eu poderia vender. E aí eu tenho que fazer um trabalho de casa para chegar lá e oferecer um sortimento, né, um mix de produto adequado. Poxa, bons vendedores ou vendedores que tinham um pouquinho desse pré-agenda bem feito, tinham uma qualidade de venda melhor. Hoje o assistente pode ajudar. Então, mesmo aquele vendedor que não tinha tanto esse preparatório para a venda, o assistente de venda ajuda. Eu jogo lá na IA. Tô indo no Cris. Aí vai falar, o Cris compra isso, já comprou aquilo, podia ter comprado aquilo, não tem dívida, tal. Poxa, vai falar que a IA não vai mexer o ponteiro de venda? Claro que vai. Claro. Num primeiro momento, vai ajudar mais as empresas que conseguiram ser as primeiras. Daqui a pouco, se você não tem, talvez as suas vendas sejam piores do que eram no passado, porque outros vendedores e outras companhias vão estar melhor. Então, acho que ajuda. Mexe ponteiro de venda, mexe ponteiro de experiência do cliente, que pode virar um churn, né? Eu acho que também na parte de desenvolvimento de profissionais, aí eu vou passar a bola para a Dani, também especialista, eu acho que nunca foi tão fácil como hoje você poder se desenvolver com coisas, com assuntos, né? Então, antigamente demorava muito para você procurar um conteúdo, mesmo na internet, ela é muito grande, muito vasta, então, claro, tem aqueles sites, aqueles conteúdos que já tem uma pré-curadoria, mas hoje acho que a IA faz um trabalho de curadoria legal. Se você fizer uma boa conversa com ela, ela te leva para onde você quer chegar, então ela pode já fazer uma curadoria e você entra naquele site, naquele material que você precisa ler para absorver um conhecimento. Então, acho que quando você fala que você está desenvolvendo pessoas também, a qualidade final muda do serviço, né? Então, eu acredito que a gente tem a IA entregando valor em vários aspectos, né? E aí, como a Dani comentou no começo, né? É legal você tentar tirar foto de como é hoje e ver para onde você está indo, né? E esses KPIs, esses indicadores da foto atual e para onde você vai te fortalecer nas estratégias, do que você deve abandonar, porque é teimosia tentar fazer IA funcionar para algo que ela não está preparada, e aonde você, de fato, fala, bom, aqui dá para deixar até no piloto automático, que vai muito bem, obrigado. É assim que eu vejo, tá? Perfeito. Queria complementar esse caso de uso que você trouxe de vendas, né? Porque é algo que a gente vive lá no dia a dia. E além dessa preparação prévia, uma coisa que eu gosto muito de fazer também, por exemplo, é pegar todas as reuniões que eu fiz num quarter e analisar a minha performance. Então, assim, analisar o que eu teve de objeções, quais estão sendo a visão dos clientes em relação ao que eu estou apresentando, o que eu poderia ajustar no meu discurso. Então, eu vou ganhando performance. Legal. Isso seria impossível fazer sem IA. Sim. Seria impossível. Eu não ia parar e reassistir todas as minhas reuniões de um quarter. E agora eu consigo fazer isso em escala. Então, pensando nessa questão de estratégia que você falou, com certeza me ajuda muito as minhas próximas preparações, eu já considerar tudo isso que foi feito, que antes essas análises em volume grande a gente não conseguia fazer, né? Então, queria
complementar o caso de uso. Esse exemplo é muito bom, porque minha cabeça que você estava falando, eu falei, poxa, isso aí eu não fiz, mas eu vou fazer. A do vídeo eu não pensei. Como que a gente nivela também um pouco essas pessoas? Que são gerações distintas, quem veio do pendrive, do hard lock, das coisas, quem está usando o IA, que a gente... E aí vem esse ecossistema. Eu acho que eu utilizo umas 4, 5 ferramentas, só que às vezes eu olho, pô, será que estou usando corretamente? Estou tirando o melhor proveito? Como é que a gente capacita isso, letra essas pessoas na tua visão? Sim, esse sempre foi um desafio de qualquer tecnologia, né? Acho que agora a gente tem um problema maior do que das outras tecnologias. Mas que, para mim, minha cabeça é um grande mapa de processos, assim. Minha cabeça é um grande Excel, é um grande fluxograma. Eu vejo tudo em processos. Ela tá na Matrix. Tá na Matrix também. Mas a primeira coisa para mim, assim, o básico, é pensamento sistêmico. Como é que as coisas se encadeiam, como é que eu penso passo a passo, como é que as coisas se conectam, que é uma coisa que a gente acaba negligenciando quando vai falar de tecnologia. Fica muito focado na ferramenta, como é que eu faço? Onde é que é o prompt? Onde é que é o conector? Onde é que eu instalo no celular? Mas não olha para essa habilidade principal que é o pensamento sistêmico, assim, o raciocínio lógico. Que isso te dá margem para você aprender qualquer tecnologia. Se você tiver um raciocínio lógico bem construído, você vai conseguir usar qualquer ferramenta muito mais rápido, né? Então, acho que esse é um fundamentozinho básico ali de IA que a gente acaba negligenciando, né? Mas sim, tem uma base ali de fundamento de entender o que o modelo faz, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, que é importante para não usar da maneira errada ali para algo que ela não vai ser capaz de fazer. Ter uma questão de ética, ter uma questão de viés, ter uma questão de privacidade de dados. Então, acho que tem um fundamento que, independente da sua área de negócio, todo mundo precisa saber, né? O que é IA, como ela funciona, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, quais são os riscos e como eu uso ela com segurança. Perfeito. Então, tem essa primeira camada de fundamento ali que é importante. Aí, a gente sobe um segundo degrau. Tá, mas como é que eu aplico isso para o meu contexto, para o meu processo, para a minha área de negócio? Eu sou de vendas, como é que eu uso? Eu sou um médico, como é que eu uso? Eu sou um advogado, como é que eu uso? Porque aí a gente vai ter especificidades de cada área, né? O advogado vai ter uma preocupação maior com segurança do que a pessoa que está usando para escrever e-mail, né? Então, ter essa segunda camada, as áreas de negócio especificamente. E aí a gente tem uma camada que é a camada da liderança, que vai conseguir implementar tudo isso lá. Mas que não vai olhar qual que é o tamanho da janela de contexto do cloud. Não. Ele tem que estar preocupado com o ROI, qual que é o processo que vai mexer o ponteiro, né? Por onde a gente vai começar, como é que a gente vai oferecer IA com segurança. Então tem essa camada da liderança que precisa ser letrada, mas que, de novo, não na ferramenta. Né? Como é que ela gera valor para o negócio. E aí uma quarta camada que é a camada técnica mesmo, né? Que aí é o engenheiro, o analista cientista de dados, o arquiteto, o tech lead, que aí é uma camada mais técnica mesmo, que aí ele está preocupado com o tamanho da janela de contexto do cloud. Mas a gente tem que ir subindo degrau por degrau. Mas que para mim tudo começa com um raciocínio lógico bem construído, porque aí você vai conseguir fazer uma boa implantação de qualquer que seja a ferramenta, a que vier depois do cloud, a que vier depois do chat GPT. Você vai conseguir ter uma estrutura de raciocínio para fazer um bom prompt, você vai conseguir avaliar se aquele resultado está fazendo sentido ou não, você vai conseguir ter as ferramentas que você precisa ali para conseguir navegar com segurança dentro da tecnologia, seja ela qual for. Perfeito, muito bom. E a gente tem falado aqui desde o início de como a IA está impactando as organizações, né? E aí, Barbie, Dani e Cris, tem o ponto que a gente falou de educar realmente quem está usando, mas também tem o do ponto de vista de corporação, porque a gente sabe que algumas métricas são tradicionais também. Esse acho que é um ponto que a gente vai ter que... isso aí dá mais várias horas de podcast aqui. Claro. Mas a gente vai ter que, como organização, como pessoas, como profissionais realmente que destaca quem é o preguiçoso e quem vai fazer a diferença, mas como isso também é levado para a organização. Nesse exemplo que você trouxe, Bárbara, olha, eu estou sendo mais eficiente, eu estou me preparando melhor. O que você colocou, Dani, né? Eu tenho um pensamento crítico. Porém, quando a gente olha a organização como um todo, eu tenho que medir todo mundo igual, né? Eu tenho, principalmente quando vai entrar no métricas de avaliação, de performance, quando vai entrar em outro mérito aqui de precificação, né? Como que eu vou precificar agora isso aqui? Que eu precificava principalmente em engenharia de software, né? Que eu tinha uma estrutura formal. Vocês estão vendo, e aqui é uma provocação, a gente... Como vocês estão vendo hoje essas discussões nas empresas? Normalmente não tem bala de prata, não tem... Como você está vendo isso, Dani, Cris e Barbie, essa questão de... É um tema que está sendo importante ou ainda o pessoal está
vamos deixar. Você diz na mudança de modelo. Na mudança de negócio. modelo, exatamente. Não, realmente, sim, com certeza, não tem solução de ouro, acho que cada caso vai ser um caso, mas a forma com que as IAs operam, é muito diferente do que um SaaS tradicional, que é um sistema tradicional que você cobrava por usuário, quantidade de uso, né? Agora, com o IA, você cobra por token que você usou, quantos tokens eu vou usar. Então, é uma lógica mais parecida com hospedagem de sistema na nuvem. Que quando chegou esse modelo de precificação, também foi um baque, mas eu não sei quanto eu vou gastar no final do mês. Então, isso ainda é um desafio, é muito teste, é entender o perfil do seu consumidor, como que é o padrão de uso dele ali, para conseguir chegar num novo modelo de precificação, dependendo do produto que você está utilizando, né? Mas é uma discussão que está latente e que, de novo, não tem resposta certa. Mas tem que considerar essa questão. E a cobra por token, né? Por cada requisição que você faz ali, dependendo do tamanho da requisição. E aí você pode, inclusive, perder o controle e gastar mais do que ter ROI, né? Então... E tem uma máxima também, que tudo é tão novo, até para mesmo os provedores de IA, eles também não calibraram meio a precificação. Não. Então, assim, a gente sabe que, né, aparece algumas notícias dizendo que determinadas empresas ainda não são lucrativas, né? Que eles gastam mais com os insumos computacionais do que propriamente com o que eles faturam, né? Sim. Então, assim, isso eu sempre falo, pô, se os caras mudar a tabela de preço, ferrou. Renovação, faz contrato de 5 anos. Trava o preço. Trava o preço aí, exatamente. Não sei se vai aumentar o token, né? Então, eu acho que vai ser um mercado ainda dinâmico, vai se estabilizar e vai rolar um FinOps, igual ar-condicionado. Não dá Vai ter um ar-condicionado, daqui a pouco vai ter a versão inverter, que já é mais inteligente, que otimiza. Aí você vai ver que você também não pode... Põe um insufilme aqui para não trazer tanto calor para dentro. Então, você vai começar a usar recursos, né, para diminuir aquele gasto de energia elétrica. Exato. Né? E é a mesma ideia. Eu acho que a IA, a gente vai começar a ser mais inteligente no uso e no consumo. E, obviamente, a precificação ainda vai sofrer muita instabilidade nesse período. Eu acho que ainda é um processo de adoção. E depois a gente entra numa questão de performance, né? Falando de preço e custo. Né? Perfeito. Sim, até porque você não precisa, por exemplo, usar o modelo Opus Super Mega Power do Cloud para fazer um negócio simples que o modelo on-premise ele vai te resolver. Exato. Então, tem que entender também o que você precisa para escolher a ferramenta certa. Perfeito. A gente está caminhando aqui para o fim do nosso podcast e a gente, acho que eu queria um resumo aqui de cada um. A gente tá claro aqui para mim nessa conversa que IA não é mais sobre testar, né? É sobre realmente a gente escalar com estratégia, com qualidade, responsabilidade, focar em pessoas, né? E aí eu queria, se cada um de vocês puder dar uma mensagem final, né? Eu tomei uma nota aqui que era, né? Eu não sei se vai ser relevante, mas a gente estava discutindo muito sobre estruturar, né? Tava bem aqui. Quem estrutura isso agora, lidera. Quem não, corre atrás. Só que o correr atrás, eu tô mudando essa minha percepção, porque é isso. Vou continuar correndo atrás, talvez desesperado, do que eu aprendi hoje com vocês. Se puder resumir, como é que você resume esse papo, Barbie, Cris e Dani, de IA? E a IA tá aí, tem que cada corporação, cada profissional, né, cada grupo de trabalho tem que intensificar o uso, o aprendizado, né, e isso a gente falou bastante aqui. Eu acho que o que a gente tem que olhar, na minha leitura, é que assim, a IA, ela é mais uma ferramenta, né? Só que ela é uma ferramenta que, diferentemente de outras, ela é muito cross. Então, assim, a mesma discussão que eu tenho IA na minha casa, num contexto com a minha família, não é tão parecido, mas é similar num contexto profissional. Eu posso estar falando isso eu com um diretor de TI, com um desenvolvedor, mas eu posso estar falando isso com um diretor de contabilidade, financeiro, com RH, com marketing. Então, assim, o que eu acho da IA mais, assim, cativante do que outras tecnologias é que ela é mais democrática, né? E isso me coloca numa posição que a gente tem que falar mais disso, né? A gente tem que preparar mais os novos profissionais que estão entrando nesse mercado, a gente tem que trazer mais aquelas pessoas que são mais resistentes para essa adaptabilidade e a gente tem que entender o uso correto disso, né? Trazendo aí sempre um resultado positivo e dentro dos parâmetros que a gente falou, né? Que não infringe a segurança, regras, ética, moralidade.
Mas eu acho que é uma coisa que vai estar no nosso dia a dia. Muito em breve a gente já nem vai estar falando com tanto ênfase assim, já vai fazer parte. Sim. Mas ainda é importante essa discussão coletiva, né? O diálogo aberto. Alguns sabem mais do que outros em alguns pontos de vista, mas esse diálogo assim constante é o que vai facilitar a adoção, o uso correto e com certeza em breve a gente vai estar falando de outro assunto. Com certeza. Verdade. Vai ter alguma outra bolha ali, a gente vai ter que entrar nela, vai ter que entender, destrinchar. Exato. Mas, do meu ponto de vista, agora indo pro lado um pouco mais técnico, eu acho que é continuar incentivando o pessoal a utilizar, continuar capacitando as pessoas a entenderem o que é o ideal, o que é melhor evitar, né, dentro do uso. E continuar incentivando o pessoal a compartilhar. Uma vez que você consegue pessoas testando, pessoas motivadas, as pessoas compartilham e compartilhamento gera mais interesse em pesquisar. Pessoa de uma tecnologia X começa a pesquisar a tecnologia Y e as pessoas começam a cruzar conhecimento de IA. Uma IA funciona melhor para uma coisa, outra funciona melhor para outra. Uma faz apresentação, outra faz documento, uma analisa, uma, sei lá, gera áudio, enfim, gera vídeo. Você começa... Porque, realmente, tem muita coisa lançando o tempo todo. Se você for pegar para você estudar cada tecnologia, você não sai do lugar. Você vai ter burnout. Você vai ficar maluco ali de tanta coisa que lança. Então, eu acho que cada um fazendo um pouquinho, todo mundo sendo incentivado a compartilhar, a gente começa a, dentro da empresa mesmo, entender o que o colega está utilizando, começa a falar, pô, mas talvez funcione para mim. Aí você sai um pouco do seu cenário, começa a ir um pouco para outro cenário. Então, experimentar, ter curiosidade, claro, ter toda a capacitação e o cuidado do que você vai fazer e compartilhar com o pessoal aí para definir processos e, enfim, não usar mais de sair um pouco do cada um usa de um jeito e começar, vamos usar desse jeito aqui, vamos compartilhar o que faz sentido, as estruturas, para a gente conseguir sempre chegar ali no melhor resultado para o nosso cliente. Perfeito. Obrigado. Boa. Tá bom. IA é uma tecnologia de propósito geral, né? Como o Barbie falou, então ela vai impactar absolutamente todo mundo, 100%, tal qual eletricidade, internet. Não tem como fugir. E já ninguém mais fala sobre, nossa, que incrível, tem luz aqui, né? Então, no futuro, a inteligência artificial vai ser assim também. Ela vai estar embarcada em tudo e vai ser algo. Então, não tem como, tem que aprender, né? E aí, vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, que é a educação, que é a importância da gente entender como usa, desenvolver o raciocínio crítico, desenvolver o raciocínio lógico, entender como essas tecnologias funcionam para conseguir fazer o uso mais adequado delas ali no dia a dia e tendo retorno, né? Mas acho que, para mim, tudo começa aí. Qual é o problema que você quer resolver? Qual é o resultado que você quer atingir? E aí, você vai conseguir usar IA como meio para chegar lá, né? E com educação, a gente chega lá. Certeza. Muito bom. Gente, eu quero agradecer a todos vocês. Barbie, obrigado pelo tempo. Sempre bom conversar com você. Cris também. Dani, já longa data. Sim. Obrigado por essa troca, esses insights. Foi sensacional. Eu não me apresentei no início. Meu nome é João. Só me conhece por JJ. Eu sou inquieto pelo conhecimento. Atuo hoje como advisor da Visérie, Sailor. E adoro ter esses tipos de conversa com vocês. Agradeço também o pessoal que está assistindo mais um episódio do Visérie Talks. E até a próxima. Obrigada, Obrigado, pessoal. gente.